Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, olha, eu fiquei devendo um vídeo sobre as citações contidas na Bíblia sobre profecias voltadas a Maomé, segundo uma fonte que eu pesquisei, né? Aí eu fui, pesquisei outras fontes, pesquisei e não encontrei. Então, quer dizer o quê? Que essa fonte não é para se confiar. Porque se você procura num lugar que tá falando mal de mim, o que é que você tem que fazer? Tem que procurar saber em outros lugares. Se tiver outros lugares falando mal de mim, o que é que você tem que fazer? Aí você pode comunicar. Não, porque eu não procurei saber só de um vizinho, eu procurei saber de vários vizinhos. E os vários vizinhos falam mal da Rose. Entendeu? Então, era só uma fonte que eu procurei que falava sobre citações voltadas para Maomé. Então, por isso, eu não vou recitá-las. Não vou falar, porque eu não vou falar uma coisa que eu não tenho certeza. Se eu tivesse pesquisado em outros cantos, tivesse encontrado, aí tudo bem. Mas como eu não encontrei, eu resolvi falar o quê? Falar sobre a face oculta do criador do Islã. Aí você pergunta, a face oculta do criador do Islã? Sim. Maomé. O maior dos de cabeça, né? Dos árabes. A maior dor de cabeça dos árabes era que contratavam a cidade de Meca, né? Controlavam a cidade de Meca, considerada o quê? Sagrada. A cidade de Meca na época era considerada sagrada. Era um certo que Muhammad, eu não sei pronunciar, mas eu vou ler aqui e vou escrever para vocês. É Muhammad ibn Abdallah. Nome português, Maomé. Aí, foi o criador do Islã, e sem essa religião, na época, o mundo seria um lugar diferente e bem pior. Foi um homem que trabalhou pela civilização, né? Quando Maomé nasceu, a cidade de Meca já era sagrada, recebia peregrinos de todos os cantos da Península Arábica. Isso tudo por causa de quê? De um meteorito que se chamava Pedra Negra, que caiu ali e ficou sendo desde então um lugar de culto, um lugar sagrado. Era o quê? É por causa disso, a Pedra Negra que caiu ali e ficou sendo desde então um objeto de culto. Em Sigma Meca era um tabulé de crenças, era um carnaval, né, religioso. Nesse meio nasceu Maomé. Ou seja, na época tinha muitas crenças, tinha muitas religiões, tinha cultos de muitas coisas, era um carnaval de crenças. E nessa época nasce quem? Nasce Maomé. O filho de seu, vou também escrever, Abdalá e de Dona Amina. Mas seu pai não viu seu nascimento e acabou morrendo quando sua mulher estava grávida. E sua mãe também morreu antes dele completar 7 anos. E ao completar 8 anos, seu destino era viver escravo como muitos órfãos da época. Ele foi morar com o avô e o avô também. Mas um tio, Abu Talib, que era irmão do seu pai, adotou ele. E esse tio era um chefe de clã. E a ética na época reinava, era olho por olho, mas as leis reinavam. As leis de cada tribo só valia dentro dela. Não sei se vai dar pra enxergar, mas é assim, tem uma tribo, tem outra tribo, tem outra tribo, tem outra tribo. Deixa eu ver se dá pra enxergar, não dá. Deixa eu pôr aqui numa tábua.
aqui. Uma tribo, uma tribo, uma tribo, uma tribo. Se alguém matasse um dessa própria tribo, ele também tinha que morrer. A mesma forma que ele matou, ele tinha que morrer. Mas se alguém dessa tribo aqui matasse alguém dessa tribo aqui, essa pessoa não seria punido e quem ficaria morto, o morto ficaria inútil. Ou seja, não tinha como alguém quisesse reivindicar a morte dele nessa tribo. Isso no começo, né? Então, cada tribo só valia dentro dela, né? Em termos das leis. Só valia dentro dela. Caso alguém matasse de outras tribos, né, de outra tribo, não teria problema nenhum morto. Então, ficava tudo por igual. Aí, o que foi feito? Né? Pegaram essas tribos, aqui, ó, juntaram e fizeram mega tribo. Várias tribos reunidas chamavam de megatribos, que seriam então, vários clãs unidos numa só tribo. Aí o que faziam? Alguém casava, uma mulher casava com um homem daqui, um homem casava com uma mulher dessa, com o outro aqui, e todos, né, depois que tinham seus filhos, teriam o quê? Né? Os clãs unidos com os casamentos arranjados virariam com laços de sangue e seria um único clã. O tio de Maomé, sendo sheik e chefe de clã, ele era um exportador, dono de caravanas de camelos que transportavam alimentos, especiarias e objetos preciosos no deserto, né? Pelo deserto. Maomé, ainda criança, começou a participar dessas viagens e conheceu a fundo as comunidades cristãs e judaicas longe da cidade de Meca. E essas religiões que eram monoteístas, crenças em um único Deus, né, ajudou ele lá na frente, né? Mais tarde, aos 25 anos, ele se tornou um grande negociante e passou a trabalhar para outra pessoa mais rica e poderosa do que o seu tio. E era uma mulher. Ela era emancipada, de 40 anos, dona de caravanas extremamente lucrativas, mesmo não sendo uma mocinha. Ela era uma das mulheres mais cobiçadas da cidade. Então, ela, né, convidou Maomé para ir em uma de suas caravanas, né, chefiando a viagem para a Síria. E foi surpreendente. Maomé voltou da viagem com o dobro dos lucros que ela esperava. Ela ficou apaixonada por Maomé à segunda vista. Por que à segunda vista? Porque ela já tinha visto ele antes, sabia que ele era um ótimo comerciante, um ótimo vendedor, tinha muitos lucros, né? E ela ficou apaixonada à segunda vista ao ponto de pedi-lo em casamento. Ele não pensou duas vezes e através disso conseguiu o quê? Ter seu próprio negócio e grande, viu? E grande. E virou um comerciante reverenciado até pela elite. Nessa época, a escravidão reinava. Exemplo, alguém pedia dinheiro emprestado, se não pagasse, ela entregava a si próprio, ou a sua mulher, ou seus filhos, ou filhas, em forma de pagamento.
E nessa época era mais vantagem receber o pagamento em forma de uma pessoa sendo escrava do que receber o dinheiro. Era mais lucrativo para os comerciantes, para os agiotas receberem um escravo do que receber os pagamentos. E Maomé ficou indignado com tudo isso que as pessoas passavam, né? Toda a gente virando escravos, né? E ele, através disso, ele ficou contraditório. Por quê? Porque ele pagava as dívidas dessas pessoas para que elas não viessem a virar escravas, e ele próprio tinha um escravo, né? Pagava as dívidas de muitos para não serem escravos, e ele próprio tinha um escravo, cujo nome era Zaide. E ia sozinho meditar para aplacar a consciência também, né? E foi em uma desses rituais que ele ouviu a voz de um anjo que mandava a ele, em sua cabeça, recitar. Ele perguntou então o que ele podia recitar, que espécie de palavras era que ele recitasse. Então, em um transe, assim, uma espécie de transe, ele sentiu as palavras fluírem da boca. Recita. Em nome do Senhor que criou a humanidade a partir de um coágulo de sangue. Recita. Que seu Senhor é generoso, aquele que ensinou pela escrita. Ensinou à humanidade o que ela não sabia. E dessas mais recitações surgiu o Alcorão no futuro, que significa recitação. O que significa o livro do Alcorão? Significa recitação. Ele saiu atordoado, né? Dessa oração, né? Que o anjo veio pedir para ele recitar. E foi para casa pensando estar louco. Mas foi a um especialista que confirmou que aquelas citações eram ditas pelo próprio Deus. E ele se tornaria o seu mensageiro, seu profeta. E as suas mensagens tinham um intuito: deixar claro para o povo árabe que só existia um Deus, o Deus Alá, e todas as outras divindades seriam ilusórias, falsas, de mentira. Dali em diante, Maomé passaria a pregar o monoteísmo, crença num único Deus, vorazmente no meio do povo politeísta. O povo, claro, não gostou, né? Quem vai gostar de ouvir a palavra verdadeira de Deus? No meio a tantas crenças, no meio a tantos deuses com D minúsculo, vai ouvir alguém falar do único Deus que realiza feitos como se fosse vários, mas um único, Criador do céu e da terra, digno de toda a honra, de toda a glória, né? Além dele, deixa claro que os deuses deles não existiam. Deixava claro que ele próprio era um porte de histórias entre Deus e os homens, né? A passagem, aqui está a humanidade, Deus, e ele era a ponte. Ele era a ponte entre Deus e a humanidade. E que os deuses com D minúsculo, era ilusão, não existiam. Na prática, a religião que Maomé criava, naquele momento, era um reflexo da própria cultura de Meca, né? Era um caldo cultural de Meca. Tinha um pouco de cristianismo, muito judaísmo e um belo tempero árabe. Depois da morte de sua mulher, né, de sua mulher, que o nome dela era Khadija,
Khadija, que eu vou escrever também, casou-se com muitas outras mulheres. Muitas. E terminando no livro do Alcorão, determinava no livro do Alcorão que um homem só podia ter até 4 mulheres. E ele tinha mais do que isso, muitas. Mas tinha especificado, entre aspas lá, que ele estaria fora dessa porcentagem, que os homens só poderiam ter 4 mulheres. Então, determinado no livro do Alcorão que só podia um homem ter até 4 mulheres, mas para Maomé tinha exceção. E segundo ainda os historiadores, críticos, claro, e os não críticos, fora ainda de muitas mulheres que ele tinha, que muitas delas na época eram viúvas, moças ou já mais com a idade avançada, ele tinha 2 concubinas. E ainda depois disso, mais tarde, ele casou-se com essas 2 concubinas e elas tornaram-se suas esposas. Então, finda-se aqui, histórias sobre Maomé, histórias sobre o livro do Alcorão. Então, valeu a todos. Peço a vocês que não são inscritos que se inscreva, compartilhe, comente, critique, que eu amo as críticas. Uma hora eu vou responder a todos os comentários. Valeu, obrigada. Fiquem todos, mas todos com Deus, Criador do céu e da terra, Criador de mim, Criador de você e Criador de todos nós. Amém e graças a Deus.